Seja bem-vindo ao treinamento CEBAP Master, o treinamento para certificação em análise de negócios, todos os direitos reservados. Bem, nessa aula você vai aprender os elementos da tarefa 4.4, comunicar informação da análise de negócios. E o Babok, ele cita dois elementos, determinar objetivos e formato da comunicação e 2, comunicar o pacote da análise de negócios. Vamos então entender um por um. Primeiramente, determinar objetivos e formato da comunicação. Bem, aqui é o primeiro lugar em que nós utilizamos uma palavra chamada pacote. O Babok, ele diz o seguinte: um ou mais pacotes de informação podem ser criados para comunicar a informação da análise de negócios. Primeiramente, nós precisamos entender o que é um pacote. Nada mais é do que um agrupamento de informações com um formato definido, previamente definido, e que cumpre um determinado objetivo. Um exemplo de pacote, por exemplo, é uma RFP. Ela contém ali algumas informações e ela é criada, uma RFP, com determinado objetivo, assim como uma RFI, uma RFQ e assim por diante. O Babok, ele diz que um ou mais pacotes de informação podem ser criados para comunicar a informação da análise de negócios. A bem da verdade, nós temos vários formatos de pacotes que podem ser criados pelo analista, como acabamos de verificar. Alguns motivos para a criação do pacote são, primeiro, comunicar requisitos e desenhos. Talvez essa seja a forma ou o motivo mais comum para a criação de um pacote. Quando, por exemplo, o analista ele quer, então, comunicar os requisitos, ele geralmente utiliza um documento de especificação ou ele utiliza uma história de usuário, dependendo do contexto em que ele realiza o seu trabalho. Nós temos também outro motivo, a avaliação da qualidade e a avaliação do planejamento. Então, quando, por exemplo, o analista ele deseja que outros possam dar insights, feedback sobre a qualidade do seu trabalho, ele então envia uma certa documentação, num certo formato, para receber feedback das pessoas e também para avaliação do planejamento. Por exemplo, quando o analista ele prepara as atividades de licitação, ele faz ali um planejamento de como que aquela atividade vai acontecer. E esse planejamento da atividade de licitação, ela precisa, por exemplo, ser acordada com as partes interessadas. Então, para isso, ele cria um pacote de informações referentes àquelas atividades de licitação e comunica esse pacote para receber, então, o feedback e o acordo das partes interessadas. Nós temos também um outro motivo para a criação do pacote, que é a avaliação de alternativas. Então, quando existe uma oportunidade, um problema a ser resolvido, algumas alternativas vão ser elencadas pelo analista. E para comunicar essas diferentes alternativas, o analista vai então criar um pacote de informações com um determinado formato que deve ser conhecido pelas partes interessadas para que elas possam ser comunicadas, ter a ciência dessas diferentes alternativas. Conformidade contratual. Esse é um motivo menos comum para a criação de um pacote, mas pode ser utilizado. Quando o analista ele precisa comunicar requisitos ou regras de negócio ou alguma informação de algum agente regulador ou para algum agente regulador, ele vai então criar um pacote de informações. O objetivo de se criar um pacote é transmitir a informação de forma clara em um formato que permita a continuidade do trabalho. Então repare no seguinte, embora o Babok ele fala que o analista ele cria um pacote para comunicar, na maior parte do tempo, requisitos, quando se fala aqui a palavra requisitos, já está contemplado também o conceito de requisitos e desenhos. Então, transmite-se a informação com o pacote, esse é o objetivo, de forma clara e que o público desse pacote dê continuidade ao seu trabalho. Então, geralmente, um caso muito comum de criação de pacote é quando o analista ele cria o pacote com os requisitos
para que o time de desenvolvimento possa dar continuidade ao seu trabalho e assim criar a solução propriamente dita. Ao criar o pacote, as seguintes questões elas devem ser então consideradas pelo analista. Quem é o público-alvo? Ou seja, quem é que vai pegar aquele pacote e tentar entender as informações que estão ali e que precisa dar continuidade ao seu trabalho? Quais são as necessidades da parte interessada alvo? Ou seja, já que eu estou comunicando um grupo de informações, um pacote de informações, o que a parte interessada ou o grupo de parte interessada vai fazer com aquela informação? Isso vai impactar diretamente no formato e no conteúdo do pacote. Qual é a preferência de comunicação desse pacote? Então, a preferência de comunicação, ela já foi considerada numa abordagem. E ela é levada em consideração. O que deve ser comunicado? Ou seja, qual é o conteúdo, qual é o teor desse pacote? O analista ele precisa ter em mente que ele não deve comunicar nem mais nem menos informações em um pacote. Ele deve comunicar somente aquilo, somente o necessário para que a parte interessada tenha um entendimento claro e possa dar continuidade ao seu trabalho. Qual é o formato de pacote apropriado? Então, quando se deseja, por exemplo, que prospectivos fornecedores façam então considerações sobre uma solução que pode ser fornecida, geralmente é providenciado uma RFP, uma RFQ e assim por diante. Existe alguma restrição legal que o pacote deva estar em conformidade? Algumas empresas, algumas organizações que agem ou que executam a sua missão e que são reguladas por um órgão regulador, geralmente têm restrições legais, estão debaixo de restrições legais. Será que esse pacote ele está em conformidade com essas restrições legais? Precisa-se seguir algum formato previamente definido? Todas essas questões precisam ser consideradas pelo analista de negócios. O Babok identifica os seguintes formatos de pacote: documentação formal, documentação informal e apresentações. Então vamos conhecer cada um desses formatos. Em primeiro lugar, documentação formal. É geralmente baseada em um modelo. O exemplo clássico é o modelo de documento de especificação de requisitos. Geralmente ele tem texto, tabelas e diagramas. Então, nós temos ali a descrição textual do requisito e dos requisitos ligados a esse requisito principal. Nós temos tabelas como, por exemplo, as tabelas de regras de negócios associadas àquele requisito. Nós temos dentro dessa documentação formal um diagrama, como, por exemplo, o diagrama de casos de uso. Tem também a documentação informal, que é outro formato de pacote. Inclui texto, tabelas e diagramas, porém não faz parte de um processo formal da organização. O que isso significa? Bem, vamos primeiro a um exemplo. Um exemplo clássico de documentação informal são as histórias de usuário produzidas durante um workshop de requisitos. Nenhum outro departamento, área de negócio, vai demandar essas histórias de usuário. Como, por exemplo, existe uma demanda pelo documento de especificação de requisitos. As histórias de usuário reproduzidas dentro de um workshop, elas servem apenas como uma ferramenta para facilitar ali o processo de brainstorming, de geração de ideias, de captura de requisitos funcionais. Depois elas vão ser então passadas a limpo e colocadas dentro de um relatório ou um repositório, por exemplo. Esse é apenas um cenário. Então, nesse caso, as histórias de usuário podem ser consideradas uma documentação informal. Não faz parte de um processo formal da organização, nenhum departamento vai solicitar essas histórias de usuário, é apenas uma ferramenta, um meio para se facilitar ali o processo. Outro formato de pacote, apresentações. Geralmente, utiliza-se as apresentações para se comunicar informação em alto nível de detalhes, ou seja, não se tem muitos detalhes, comunicar uma visão geral do que se pretende comunicar e
é utilizada para comunicar objetivos da mudança, funções de uma solução e informações que suportam a tomada de decisões. O formato do pacote, ele leva em consideração o público-alvo. Por exemplo, caso o analista ele esteja se comunicando com alguém do alto escalão, da alta administração, dificilmente ele vai criar uma documentação formal baseada em modelo, como, por exemplo, um documento de especificação de requisitos, porque contém muitos detalhes. Geralmente, ele vai criar uma apresentação com alto nível de detalhes, ou seja, muitos poucos detalhes, e vai comunicar somente informações muito pontuais. Nesses formatos de pacote, vamos ver algumas características e exemplos. Documentação formal. Geralmente, essa documentação ela é mais estável, o que significa que ela não muda tanto. Ela é de longa duração, ela é preservada, ou seja, por vários meses até anos, e ela é preservada entre diferentes áreas de negócio. Ela geralmente utiliza modelos e o exemplo clássico é o documento de especificação de requisitos. Já a documentação informal, ela é temporária. Então, por exemplo, a história de usuário ela é utilizada durante o workshop de requisitos, ela facilita o workshop de requisitos. E as apresentações que comunicam alto nível de detalhes, ou seja, detalhes em alto nível, é para isso uma apresentação, um exemplo do Microsoft PowerPoint. Vamos ver agora o segundo elemento, comunicar pacote da análise de negócios. O objetivo de comunicar o pacote é entregar para as partes interessadas o grau de detalhamento da informação apropriado e que permita uma fácil compreensão. Ou seja, quando se cria um pacote, leva-se em consideração o grau de detalhamento da informação. E, nesse caso, não se aplica quanto mais detalhes, melhor. Não. Deve ser levado em consideração o público-alvo, a parte interessada ou o grupo de partes interessadas que precisam daquela informação. Daí se cria um pacote com o grau de detalhes apropriados. As partes interessadas, elas recebem o pacote e fazem suas considerações sobre seu conteúdo. Então, não basta apenas o analista comunicar, enviar o pacote. Ele tem que ficar atento para receber as considerações sobre o seu conteúdo, sobre o que as partes interessadas acharam sobre aquele conteúdo, se elas entendem, se elas concordam. Vamos ver algumas plataformas de comunicação do pacote. Nós temos colaboração em grupo, colaboração individual, e-mail ou outro meio não verbal, também chamado de comunicação escrita. Bem, colaboração em grupo, utilizada para comunicar a mesma informação para várias partes interessadas ao mesmo tempo. Permite a discussão sobre a mesma informação. Então, é uma maneira fácil do analista comunicar uma mesma informação para várias pessoas. Um questionário, por exemplo, o resultado de um questionário, ele cumpre muito bem esse papel. Colaboração individual, utilizada para comunicar a informação para uma parte interessada, é utilizada quando a comunicação com o grupo não é possível ou não vai produzir bons resultados. Então, quando, por exemplo, se deseja a aprovação de um determinado relatório ou pacote de informações por um patrocinador, envia-se diretamente para esse patrocinador para que ele possa fazer ali os seus comentários. E-mail ou outro meio não verbal, utilizada para comunicar informação que tem uma maturidade muito alta e que não necessita de maiores explicações. Ou seja, basta aquela comunicação escrita que está sendo enviada para a parte interessada. Ela dispensa as explicações do analista de negócios. Ainda dentro dessas plataformas, vamos ver aqui algumas características e exemplos. Colaboração em grupo. Ela é bem eficiente porque se comunica fácil, um único pacote de informações para várias pessoas. A discussão ela começa imediatamente, porque quando você tem mais de uma pessoa, várias começam a criticar ou a tecer os seus comentários sobre aquele conteúdo e elas começam então a discutir.
Exemplos são os grupos de discussão e os workshops, que são utilizados como plataforma de colaboração em grupo para validar um determinado documento ou entregável da análise de negócios. Colaboração individual é quando se deseja que apenas uma parte interessada entenda. Colaboração em grupo não é viável e o exemplo aqui é entrevista. Então, o analista ele vai para frente de uma parte interessada, por exemplo, patrocinador, e comunica para ele o andamento da análise de negócios e uma determinada informação, como, por exemplo, o andamento, em que ponto está o desempenho da análise de negócios. E-mail ou outro meio não verbal, ou seja, comunicação escrita. A informação já está bastante lapidada e está madura. O que isso significa? Significa que o analista ele já passou bom tempo trabalhando essa informação, já é do conhecimento das partes interessadas. Então, não é nenhuma novidade. Então, essa informação já está madura. Quando ela chegar na mão das partes interessadas, elas já entendem muito melhor. Não precisa de explicações adicionais por parte do analista. Um exemplo é o envio de um relatório com informações que possivelmente as pessoas, as partes interessadas, elas já conhecem até certo ponto as informações e aquilo que elas vão receber, e elas recebem isso através de um e-mail.